Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio, Academia Rio-Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Existem dois tipos de mentiras. A que visa enganar o outro para fins de maldade e a que pretende apenas ocultar o verdadeiro sentimento. Exemplo de mentira do mal é a venda de carro usado com defeito oculto ou a promessa de político dizendo que vai tirar o povo da miséria. Exemplo de mentira santa é ficar quieto consigo mesmo, em silêncio, e a família persiste em conversar sobre qualquer coisa. Então você diz que está com um pouco de dor de cabeça. Uma pequena mentira. Dor de cabeça, a família aceita. Silêncio é mais complicado. Nada é mais perturbador para outra pessoa que o nosso silêncio. Experimente ficar em silêncio onde você trabalha. Começarão a olhar desconfiados. O que há? Está doente. O silêncio é mortal. Ele pode dizer muito mais do que palavras. Mas silenciar pode ser um jeito de mentir. Esconder a verdade é mentir por omissão. E mesmo aí aparece a pequena mentira, a mentira santa. Você sabe que o marido da amiga entrou no hotel com aquela sirigaita, mas faz silêncio e nada conta a sua amiga. Para protegê-la, você diz. Mentira santa não faz mal a ninguém. Onde encontramos muitas mentiras e mentiras do mal é nos livros de história oficial, nos processos judiciais e na política. Nos livros de história encontramos a versão do vencedor. A história é contada pelos vencedores. E também há o ditado que diz que, em termos de história oficial e de política, vale mais a versão que o fato real. Quanto a valer a versão sobre o fato, o escritor peruano Mário Vargas Llosa, um dos melhores escritores da atualidade, escreveu um livro com o título Verdade das Mentiras. Nesse livro, ele comenta diversas obras literárias importantes, mas o que interessa aqui é que, na introdução, ele discorre sobre a mentira. Vargas Llosa escreveu que é costume ser abordado por leitores que perguntam se aquilo que ele escreveu é verdade. De fato, confirma Llosa, os romances mentem e não pode ser diferente. Mas mentir é metade da história. A outra metade é que, mentindo, o romance expressa a curiosa verdade. Nós gostaríamos de ter vida diferente da que vivemos. Gostaríamos de participar de grandes aventuras, de viver grandes amores, mas por falta de coragem permanecemos em nossa vida comum, nessa vidinha das mesmas coisas todos os dias. Então encontramos na ficção, no romance, no cinema, no teatro, as aventuras e os grandes amores que não arriscamos na vida real. Por não acreditar que a mentira é a alma da ficção, aconteceu o seguinte. Vargas Llosa escreveu um livro com o título A Cidade e os Cachorros, onde retrata dois mundos, o da cidade, onde os jovens são livres, e o do colégio militar em Lima, onde os alunos são chamados de cachorros e onde impera a brutalidade e a covardia. Pois bem, assim que o livro foi publicado, os oficiais e cadetes do colégio militar queimaram todos os exemplares que encontraram. Por quê? Porque, na opinião desses cadetes e oficiais, era uma calúnia. Não
pensaram esses oficiais que a história era apenas uma mentira e o colégio militar podia ser qualquer outro. Afinal, o escritor apenas partiu de algumas lembranças vivas em sua memória e que foram estimuladas por sua imaginação. E fantasiou o mais não poder. Mais tarde, ele publicou o romance Tia Júlia e o Escrevinhador, onde narra a história de Varguitas, um jovem peruano com ambições literárias e apaixonado por uma tia com quase o dobro da sua idade. Agora, olha só o que sucedeu. A sua primeira mulher, em seguida, publicou outro livro para restaurar a verdade, porque o ex-marido mentira sobre a família e ela, ex-mulher, viu-se retratada no romance. Ora, explicou Vargas Llosa, escrevemos para brincar de contar histórias, num processo lúdico, tanto para o autor como para o leitor. No romance ou no conto, a mentira com cara de verdade resulta de ter sido escrita e não vivida. A mentira com cara de verdade resulta de ter sido escrita e não vivida. A mentira na ficção é feita de palavras e não da experiência concreta. Para o jornalismo ou para a história oficial ou para a política, a verdade depende da comparação entre o escrito e a realidade. Quanto mais próximo o escrito estiver do fato real narrado, maior poderá ser a verdade escrita ou dita. Quanto mais distante for o tempo entre o fato real e a narrativa posterior, maior poderá ser a mentira. Até porque o leitor ou ouvinte, decorrendo muito tempo entre o fato real e o narrado, terá dificuldade em confirmar se o que está escrito ou dito aconteceu mesmo ou daquela maneira. No caso do romance, por exemplo, é bobagem querer verificar erros históricos sobre as guerras napoleônicas no romance Guerra e Paz. Digamos que num filme, o personagem rouba um quadro famoso de um museu, quando, na verdade, o quadro encontra-se em outro museu e em outro país. Isso não importa. A verdade na ficção não depende disso. Então depende do quê? Pergunta Vargas Llosa. E ele mesmo responde. Depende da capacidade do autor do romance ou filme ou do político em persuadir o leitor ou ouvinte na fantasia da história. Na ficção, se o autor for competente, você embarca na viagem e se emociona. Se ele for incompetente, você troca de livro ou de filme. Para ler ou assistir o 007, de saída você aceita que é uma fantasia. O mocinho nunca morre. Pode cair de um avião a 10 mil metros de altura, de alguma maneira ele escapará. É uma brincadeira. E você brinca junto. Agora, numa mentira santa, você colabora com o santo mentiroso. Num exemplo de culinária, você fez a comida apimentada e a visita não conseguiu disfarçar. Fez uma força danada para engolir, mas no final declarou ter gostado. Você sabe que ele está mentindo. Ou, em outras palavras, que apenas está sendo educado. E agora atenção. No caso da ficção, no romance ou no filme, quando terminamos de ler o romance ou de assistir o filme e saímos do mundo da fantasia e retornamos ao nosso mundo real, nós empobrecemos em nossos sentimentos, porque constatamos que somos menos do que sonhamos.
Quando saímos do mundo da fantasia e retornamos ao nosso mundo real, empobrecemos em nossos sentimentos porque constatamos que somos menos do que sonhamos. O escritor Valle-Inclán escreveu: as coisas não são como as vemos, mas como as recordamos. Vamos ver a mentira na política. Politicamente falando, diz Vargas Llosa, numa sociedade fechada, numa ditadura aberta ou disfarçada de democracia, o poder não quer apenas controlar as ações das pessoas, quer também controlar a fantasia das pessoas, os seus sonhos e, por último, a sua memória e as suas esperanças. Cedo ou tarde, numa ditadura aberta ou disfarçada, o passado é objeto de manipulação para justificar o presente. Na Rússia ou Venezuela, onde impera a ditadura disfarçada com eleições fraudulentas, onde os oposicionistas desaparecem ou são presos ou assassinados, a imprensa só publica a versão do poder. Em qualquer país, com auxílio da imprensa, o bandido, o ladrão de ontem vira o herói de hoje. E com a repetição das mentiras pela imprensa, as pessoas aos poucos perdem a memória do passado e passam a acreditar na versão do presente. Vargas Llosa explica melhor. Organizar a memória coletiva, trocar a história real pela versão de um governo encarregado de legitimar quem manda, é tentação própria do poder. Os incas mostraram isso. Quando morria o imperador, morriam com ele não só as suas mulheres e concubinas, mas também os intelectuais e os demais homens sábios ligados ao imperador. O novo imperador assumia o poder com uma corte reluzente, cuja missão era refazer a memória oficial, corrigir o passado e, desta maneira, transformar todas as façanhas, todas as conquistas, todas as construções dos antepassados em ações atribuídas ao novo imperador. O resultado é que o Império Inca é uma sociedade sem história. Restou apenas a última versão. Hoje, no Brasil, tentam mudar a história oficial nos livros escolares. Ainda é Vargas Llosa. No afã de tudo controlar e decidir, o Estado totalitário arrebata das pessoas o direito de inventar e acreditar nas mentiras que lhe dão prazer, como ocorre na literatura e no cinema. E o Estado passa a exercer o monopólio da verdade através de seus historiadores, seus artistas e seus intelectuais mais chegados, e seus juízes e seus censores. Diante desse tipo de poder, as pessoas sofrem uma mutilação que empobrece a sua existência, mesmo que suas necessidades básicas estejam satisfeitas. Em outras palavras, não basta o pão. Precisamos da liberdade e do livre conhecimento para sermos felizes. A longo prazo, esse poder ditatorial, centralizador, esse poder fica vazio de conteúdo e só a força militar mantém o poder vivo, porque as pessoas são dotadas de fantasia e a fantasia abre um abismo entre o que somos e o que gostaríamos de ser, entre o que temos e o que desejamos.
E é na ficção, com sua fantasia, e é na liberdade, com suas esperanças, com suas pequenas mentiras, que a pessoa encontra sossego. Dessa liberdade de ter sua fantasia, dessa liberdade de ter a sua esperança, nascem as outras liberdades. Por isso, toda ditadura começa pela censura. Este foi o Sem Exceção Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou esse podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta digitar meu nome, José Carlos Laetano, na Amazon, no YouTube ou no Google. E não esqueça, você é o que pensa, e você pensa o que lê e ouve. E até o próximo sábado, ao meio-dia.